Bora aprender esse bolinho de mandioca com carne seca, que, gente, é uma massa sensacional. Vocês vão ver que é muito mais saudável do que a gente vai fazer na air fryer, mas fica tranquilo, se você não quiser fazer na air fryer e também não tiver problema com glúten, porque essa massa aqui é sem glúten, eu vou ensinar todos os truques para você fazer da maneira tradicional. Bora comigo! Oi, pessoal! Receitinha salgada por aqui e hoje eu trouxe um salgadinho, pode dizer aqueles salgadinho de festa, sabe aquele petisco? Mas tem muita gente que não consome glúten, né? Não pode. E eu já recebi vários pedidos. Natália, faz alguma receitinha boa, né? Sem farinha de trigo. E hoje eu vou ensinar essa receitinha aqui pra vocês. Ó, essa receita aqui vocês vão ver que ela é mais saudável, tá? E se você quiser deixar ela ainda mais saudável, né? Às vezes meio fit, aí podemos dizer assim, você pode até colocar frango desfiado no recheio, atum, queijo, legumes. Aí você pode colocar o recheio que você quiser, tá? Usa a criatividade. Vamos lá para os ingredientes? Primeiro iniciaremos com a massa. Para ela, iremos utilizar 700 gramas de mandioca, sal a gosto, aproximadamente 3 colheres de sopa de farinha de arroz e 100 gramas de queijo parmesão ralado. Primeira coisa, colocar a mandioca já descascada dentro da panela de pressão. Aí você cobre com bastante água filtrada, cobre ali mais ou menos uns 2 dedinhos acima da mandioca, tampa a panela de pressão e leva para o fogo alto. Quando pegar pressão, começou aquele barulho, você baixa o fogo e vai contar 15 minutos no relógio. Mandioca normalmente cozinha em 10, 12 minutinhos, né? Só se a sua mandioca aí for mais velha, né? Porque às vezes tem umas mandiocas que são mais duras, então você verifica, tá bom? Mas normalmente que eu sempre compro aqui em casa, com 10 minutos já tá bom. Mas eu vou deixar um pouquinho mais, porque como a gente vai ter que amassar com garfo, se ela ficar mais na panela de pressão, não tem problema, beleza? Depois que passou os 15 minutos, você desliga o fogo, espera a pressão sair naturalmente, aí você abre a panela e aí, gente, vocês têm que escorrer a água e você vai começar a transferir a mandioca para uma tigela. É importante que nesse momento você retire aquele fiapo grosso interno. Tá, gente? Isso você não come, tá? Você tem que tirar. Então dá uma olhadinha em todas as mandiocas. Retirou, agora você pode amassar com um garfo ou com aquele amassador de batatas mesmo. Amassa bem e agora que vem o truque dessa receita. Tem muita gente que faz bolinho nesse momento com a massa ainda quente, mas não. Nessa receitinha aqui, a gente não vai utilizá-la quente porque quando a mandioca ainda tá quente, ela ainda tá mole e tá com muita água. Se a gente começar a mexer com ela neste momento, a gente vai precisar colocar uma quantidade de farinha de arroz muito grande. Como a gente não quer isso, quer esse bolinho mais saudável, com praticamente pura mandioca em volta, a gente vai ter que levar pra geladeira até ela ficar bem geladinha. Depois desse tempo, mais ou menos aí 1 hora, você retira da geladeira, você viu que ela tá bem firme, mais sequinha, agora sim você pode acrescentar o queijo parmesão ralado, aí você dá uma misturada, você vai ver que é bem difícil ali com uma colher. Se você quiser, você já pode colocar a mão na massa, tá, gente? Não tem problema. Mexeu bem, agora a gente vai dar uma temperadinha ali com o sal. Nossa, Natália, mas já vai bastante queijo parmesão, precisa do sal? Precisa, gente. Vocês podem experimentar um pouquinho dessa massa. Experimenta que vocês vão ver que falta sim tempero. Porque a gente não cozinhou a mandioca com sal, então coloca um pouquinho. Agora a gente vai começar a acrescentar a farinha de arroz. Eu utilizei a farinha de arroz para ficar sem glúten, mas você também pode colocar amido de milho. Ou também você pode até utilizar farinha de trigo, farinha de aveia, enfim. Tá? A gente precisa colocar uma quantidade pequenininha só para dar um pouquinho mais de liga na nossa massa. É mais ou menos umas 2, 3 colheres de sopa. Então, como é que você faz? Você coloca um pouco e aí mistura ali com as mãos. Gente, vocês vão sentir a massa não pode ficar muito grudenta, tá bom? Por isso que é importante também ela estar bem geladinha. E aí, gente, a gente vai deixar de canto. Se você quiser deixar na geladeira, também pode, que é até mais fácil para você trabalhar. Agora a gente vai preparar o recheio.
Vamos lá para os ingredientes? Iremos utilizar 300 gramas de carne seca dessalgada, cozida e desfiada, uma colher de sopa de manteiga, um tomate sem sementes picado, meia cebola picada, 120 gramas de mussarela ralada e 2 colheres de sopa de cheiro verde picado. E o recheio aqui, gente, é VaptVupt. É só você acrescentar em uma panela a manteiga, espera ali ela derreter um pouquinho, aí já pode acrescentar a cebola e aí a gente vai deixar ela refogar até ela começar a ficar transparente. Começou a ficar transparente, já pode acrescentar o tomate picado e agora você pode deixar um pouquinho mais, tá? Vai deixar mais ou menos uns 4, 5 minutinhos até o tomate ficar como você tá vendo aí na tela, tá? Ele tem que murchar bem, ficar bem bonito para dar uma coloração maravilhosa e também um sabor incrível pro nosso recheio. Aí você acrescenta a carne seca, dá uma boa misturada, aí você já pode desligar o fogo, gente, é bem rapidinho, e acrescentar o cheiro verde picado. Se você quiser colocar só salsinha, coloca, só cebolinha, coloca, vai a gosto. Se também quiser colocar uma pimenta do reino ou algum outro temperinho, fique à vontade. Agora, igual a gente fez com a massa, a gente precisa deixar o nosso recheio esfriar. Por quê? Depois, quando ele estiver já em temperatura ambiente, se você quiser acelerar o processo e colocar na geladeira, que a gente vai colocar o queijo, entendeu? Se a gente colocar o queijo aqui, ele vai derreter e não vai ficar legal. Então espera ele esfriar bem. Agora, né, que a gente já tá ali com a massa e com o recheio já pronto, você pode deixar um do ladinho do outro. Aí o seu recheio já tá frio, aí sim você acrescenta o queijo mussarela ralado, dá aquela boa misturadinha e agora a gente vai começar com a montagem, que pode ser feita de 2 formas. Ou você não passa nada na mão, tá? Você pode fazer ali pegando um punhadinho da massa, apertando na sua mão e colocando um pouquinho de carne seca do meio e aí você fecha e modela. Natália, qual o formato que eu posso fazer? Gente, vocês podem fazer bolinha, vocês podem fazer assim em forma de croquete, vocês podem fazer também como se fosse uma coxinha, olha que legal, tá bom? E se você quiser também, eu acho mais prático, tá bom, gente? Eu gosto de untar a minha mão ou com óleo ou com azeite de oliva, tá? E aí eu vou pegando também pedacinhos de massa, abrindo na mão e colocando o recheio. Fez isso com todos os bolinhos, vai render bastante. Gente, esses bolinhos aqui ficaram com 40 gramas, tá? Entre 40 e 42 gramas, bem grande, né? E renderam 38 unidades. Então, é bastante. Se você quiser, dá pra fazer ainda menorzinho. Se você quiser bolinha, vai render muito mais. Aí tem mais um truque. Você vai levar de novo pra geladeira, porque como a gente não colocou muita farinha, a mandioca ela precisa, né, ficar mais firminha pra gente levar para air fryer. Leva pra geladeira mais ou menos aí uns 20 minutinhos. Quando tiver firminho, você pega seu air fryer, não precisa pré-aquecer. Você vai untar ali a parte interna com azeite ou óleo e aí você vai colocar os seus bolinhos. Aproveita e pincela também um pouquinho de azeite ou óleo na parte de cima dos bolinhos e aí você vai colocar seu air fryer a 200 graus e vai deixar de 5 a 7 minutos. Gente, é muito rápido, é só isso mesmo. Eu abri ali a minha air fryer com mais ou menos 5 minutinhos, falei acho que pode ficar um pouquinho mais, deixei mais 2 minutinhos e olha que belezura ficaram. Se você achou que eles ficaram muito branquinhos, quer fazer aí um bolinho de mandioca frito, dá pra fazer sim. Depois que você levou pra geladeira, você retira, faz uma misturinha ali de água com amido de milho, como eu sempre faço nos vídeos de coxinha ou fritura aqui do canal, depois vocês dão uma olhadinha. Aí vocês vão passar nessa mistura e depois vocês vão empanar, ou na farinha de rosca ou na farinha panko. Mas lembre-se que aí o seu bolinho já não será mais sem glúten, tá bom? E aí depois você frita no óleo, não precisa fritar muito, tá, gente? Porque principalmente quando é queijo, pode vazar. Então, começou a ficar douradinho, você já tira, coloca ali em cima de papel toalha e tá pronto. Olha que lindos e maravilhosos ficaram esses bolinhos de mandioca com carne seca. Gente, esse recheio é sensacional. Ficou com água na boca que eu sei, não esquece de deixar aquele like, que eu tenho que lembrar vocês, porque às vezes vocês esquecem. Aproveita também e se inscreve por aqui se é novo, não conhecia o Cook Joy. E não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza?
A hora que eu mais gosto, hora da maldade. Gente, olha que maravilhosos. Deixa eu pegar um inteiro aqui. Opa, deu uma grudadinha aqui por debaixo. Vamos ver que ele ainda, acho que ele já tá mais friozinho. Gente, olhem, ai, o queijinho. Oh, olha que maravilhoso esse bolinho. Incrível, né? Fica bom demais. Beijo, beijo. Espero vocês na próxima receita. Gente, nem precisa fritar, sério.